Simbora pro cafezinho de terça? Ó quem eu trouxe hoje. Tinha esquecido dela no outro vídeo. Simbora lá, que hoje o papo é interessante. Desaprendemos a passar vontade. Vamos discorrer sobre isso no vídeo de hoje, no nosso cafezinho de terça. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal, vem com essa comunidade do bem, estamos construindo uma baita comunidade. Aqui nas outras redes também, nos acompanhem por lá. Chega mais, assiste esse vídeo com a gente e você, entendendo o nosso pensamento, o nosso movimento aqui, deixa o seu like, vai? Deixa o seu like se você compartilha das nossas indignações semanais. Para falar sobre passar vontade ou sobre anseios, a gente podia puxar, talvez lá de vossa infância. Como eram as tomadas de decisões, como você ganhava as coisas que requisitava, que solicitava. Até falei um pouquinho sobre isso no vídeo da semana passada, né? Sobre como eu cresci na parte financeira, como eram as escolhas. Algumas pessoas vêm daí na internet falando, nem tudo é sobre cifra, nem tudo é não sei o que lá. Meu amigo, você vive no mundo capitalista, tudo é sobre cifra sim. Só se você tá vivendo numa comunidade lá na Bahia que eles compartilham as coisas que plantam e tal, daí a pegada é diferente. Porém, você está aqui trabalhando para pagar os seus lindos boletinhos, a gente vai falar sim sobre cifras, porque a gente precisa falar e pensar sobre isso. Páginas de psicologia, neurociência e evolução são em outro local, então aqui você vai ouvir falar sobre cifras. Venho trazer um assunto que uma cliente me escreveu ontem. E eu fico feliz demais quando é uma cliente de final de processo. Terminamos o processo em novembro, dezembro, encerramos a nossa janela e fiquei à disposição para acompanhamentos pontuais, né? Ela inclusive quer marcar o próximo acompanhamento pontual dela, mas ela veio compartilhar comigo alegrias que ela colheu, e já lhes conto que alegrias foram essas, e de consequência ela também me trouxe mudanças comportamentais. Além da parte financeira, de cifras, de específico de conseguir ter construído um colchão financeiro. Ela e a avó dela, ela mora com a avó dela, então na casa conseguiu administrar as finanças e construir essa reserva financeira, principalmente numa grande demanda que ela tinha. O inventário estava chegando e elas estavam ficando de mãos atadas porque não teria grana para pagar o inventário sair. E aí olha a consequência da desorganização financeira. Eu conheço histórias absurdas, cabeludas, de pessoas que não conseguiram acessar aos bens justamente por não ter capacidade de pagamento inventário. Essa cliente chegou numa realidade devendo cheque especial, sem saber quanto gastava, com um monte de penduricalhos pagando, além de pessoas da família, entre esses penduricalhos ali, pesando no orçamento. E aí a gente fez um trabalho de organização financeira, de enxergar os números, de ver onde está indo, de conseguir fechar alguns gargalos, alguns buracos do balde, que eu falo por aqui, e nasceu o colchão financeiro em momentos específicos da vida, né? Teve 13º, teve outros momentos que, quando chegaram em uma vida organizada, não encontraram um cheque especial negativo, encontraram uma família pronta para nascer o colchão financeiro. E aí foi muito legal, porque ela conseguiu pagar esse inventário e ainda sobrar saldo de colchão. Eu falo que nasce um banco dentro do seu orçamento que você pega emprestado de você mesmo, esse colchão financeiro, e devolve sem pagar juros, né? Mas tem que entender em que momentos pontuais você vai acessar isso. Tem, em contrapartida, um outro cliente que tá doido para raspar o colchão financeiro dele para comprar o carro dos sonhos. Não é para isso que o colchão financeiro nasceu. E até o meu consultor, que atende junto com ele, né, da minha equipe, me chamou pra gente fazer um bate-papo nos bastidores, uma reunião de revisão, para ver se ele estava no pensamento certo ali, do direcionamento que ele estava dando para aquele cliente. Porque não, o colchão financeiro não é feito para raspar. Não, mas depois a gente repõe. Mas é uma reserva de emergência. O carro não é uma emergência. A gente tem situações paliativas que a gente pode utilizar, no caso dele, antes de decidir o carro. Principalmente porque a gente vê uma evolução no planejamento dele que daqui 3 meses ele pode comprar um carro melhor em condições melhores. Mas entra no tópico de hoje. Foi bem interessante porque culminou esses assuntos. Por quê? Porque a gente desaprendeu a passar vontade. Ele começa a reunião falando, sabe aquele sonho de menino? Esse tipo de motivação nos cega. Então a gente desaprende a passar vontade e a gente quer realizar os sonhos, porque é isso que o Instagram nos mostra. E aí a gente realiza o sonho. Ou como a cliente de ontem que me mandou esse feedback falou, parei com os achadinhos. Ela até entrou entre aspas. Porque, cara, quantas pessoas você segue que compartilham os achadinhos da Shopee? E aí tudo fica lindo e ó, vou ler a frase dela, depois a gente coloca aqui pra vocês. É igual a história da Shopee, que eu vejo e sinto hoje, depois de processo de
consultoria. Comprei coisas mais baratas que ou já estão ruins ou já quebraram. Mas sinto as mini parcelinhas até hoje. Ela sente o impacto financeiro, aquelas cifras que aquela pessoa falou que não era para somente pensar nas cifras, mas ela bate na conta, tá lá cobrando todo mês no cartão dela, de coisas que, em alguns casos, esse caso ela sabe o que é porque a gente detalhou o cartão e ela achou. Mas os clientes que chegam para mim nem sabem o que é, nem sabem o que se trata. Você já parou para pensar que você está pagando uma conta que você não sabe do que é? Você nem lembra mais o que foi que você comprou. Porque a gente desaprendeu a passar vontade. Está acessível. O cartão de crédito me deixa parcelar e eu não passo mais vontade, eu simplesmente compro. Me falaram no final de semana, eu tinha prometido que eu não ia falar isso aqui, mas me falaram, só se vive uma vez. Quando eu quero, eu compro mesmo. Gente, eu fico triste, porque eu sei que isso vai furar. Passa um mês, passa 2, passa 3, passa 6, no primeiro imprevisto de uma pessoa sem reserva financeira, você está aí me ouvindo, talvez você passou por isso, pode me contar aqui embaixo. Fura a fatura, paga o mínimo da fatura, parcela o cartão, e aí? Vai lá ver o resultado do Itaú, puxa lá e coloca na tela. Itaú bateu recorde de lucratividade. Por que é que o Itaú está batendo recorde de lucratividade? Por eficiência, obviamente, do trabalho deles. Mas porque eles descobriram um grande segredo no Brasil. Tornar as pessoas endividadas é muito lucrativo. Justamente puxando nesse tópico do quanto as pessoas desaprenderam a passar vontade. Desaprenderam a fazer uma lista de coisas que querem. Meu rolê do lado de cá é fazer lista com a Ana Cristina, do que a gente quer comprar. E é muito interessante esse movimento da lista, porque vai passando à vontade. Você coloca na lista e você reflete. Então, um ponto. A gente já falou muito isso aqui, mas vale o reforço. Aprender a passar vontade, principalmente em grandes valores. E vamos colocar um grandes valores, é difícil a gente determinar valor pela realidade de cada pessoa. Mas, pô, acima de R$200, vai? Nem sei, nem vou botar valor aqui, vai da tua realidade. Mas aqui na nossa realidade, acima de R$200, R$300, a gente já pede 24 horas para pensar. E não é nem por isso que todo dia eu tô comprando na Shopee coisas de 100, porque de 100 não passa na lista, não é isso que eu quero dizer. Né? A gente tem um dia em específico para comprar até as quinquilharias. E tem um valor por mês de quinquilharia. Quinquilharia necessária, né? Para casa. Mas um valor teto. A gente gasta o quê? Duzentão. Duzentão na Shopee com coisas que a gente quer. Uma lâmpada nova, um abajur e essas coisas. Poderia pegar R$1.000 e comprar tudo, mas não é esse o segredo da coisa. É ir degustando, é ir passando vontade, isso é importante. A gente aprender a esperar. Aprender a esperar e aí interpretar se o que eu quero de fato faz sentido. Se eu quero aquela roupa, se ela faz sentido, se o meu guarda-roupa não está lá cheio. Se esse dinheiro não pode ser canalizado para uma parcela de uma passagem aérea para eu passear, para eu viver experiências. Nós aqui valorizamos isso. Turbinarmos o colchão financeiro, turbinarmos as reservas para ir viajar. E aí na viagem eu compro uma camiseta nova. Aí pronto, eu lembro que essa camiseta eu comprei na viagem. Então, assim, algumas dinâmicas essas 24 horas de espera. Construir essa lista e entender. Tem cenários de clientes de consultoria que semana passada gastaram 4 mil em pet. Se ela não tivesse a reserva financeira, de onde ela ia tirar? Ela não tinha limite no cartão, ela está sem crédito, ela está devendo. A gente está construindo a reserva para conseguir a quitação. Mas nem por isso a gente fez a renegociação e foi quitando e foi pagando juros altíssimos. Pé no chão. Você primeiro, reserva financeira primeiro. Quando eu encontro alguém que parcela tudo e realiza todos os seus sonhos no dívida, porque sim, é uma dívida que você está pegando emprestado do banco, eu me pergunto, será que essa pessoa tem reserva financeira? Uma pessoa que me argumenta que comprou algo de 500 por 300, olha como eu fiz um bom negócio, quando aquele item de 300 nem era necessário. Nem se fazia necessário. Era um item de luxo para o material escolar da criança. Não vou relatar aqui detalhes, não quero problemas. Mas é assim, nossa, sabia que eu comprei de determinada marca, custava R$500, eu comprei para 300, falou para mim na minha cara. Não me segue, possivelmente, não sabe com que eu trabalho, né? Aí a gente faz cara de paisagem. Sabe, comprar barato com desconto algo de que você não precisava. É comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar as pessoas que você não gosta. É isso. Então é entender por que é que você trabalha, por que é que você corre tanto. E o quanto passar vontade faz nos amadurecermos como cidadãos, como clientes, como pessoas financeiras, como investidores.
Acho que é o melhor termo. Você quer se tornar investidor, você quer construir patrimônio, você quer ter uma vida tranquila. Então, a gente passar vontade é saudável sim. Não é uma escassez, eu não tô falando de não comprar nada. Porque daí a pessoa me olha e fala, mas só se vive uma vez. Daí eu olhei pra ela e falei, mas eu não deixo de viver, porque eu não faço parcelas. E eu vivo e vivo muito bem. Não me aprofundei, mas pra vocês eu falo, vivo com alegria de realizar as coisas numa vista. Tava falando com um amigo consultor. Quem sabe a gente faz um dia um vídeo em conjunto, inclusive, com ele. Luan tá nos Estados Unidos, 1 ano e meio para realizar um sonho de visitar amigos lá. Ele e o marido vão passar 1 mês nos Estados Unidos. Uma viagem paga, 1 ano e meio escolhendo viajar. Vai voltar, vai viver bem pra caramba, vai continuar vivendo, porque não vai estar pagando dívida não. A viagem tá paga. É fácil? Não é fácil. Mas é muito mais proveitoso. Só que quando você está do lado da dívida e a dívida ainda não virou um turbilhão, você não visualiza isso. Eu, do lado de cá, visualizo os casos extremos e os problemas. É como se fosse uma doença de vício, vamos dar esse exemplo, quando você começa o consumo e você fala, não, eu tenho controle da situação. Eu sei até onde eu posso fumar, eu sei até onde eu posso beber, eu conheço o meu limite. E o corpo está ali, acostumando com aquilo e viciando com aquilo. O endividado vive exatamente esse problema, porque aí ele perde o controle, e aí ele perde a mão. Seja por situações extremas, de casos psiquiátricos que precisam de acompanhamento, e aí é um outro caso, ou seja, justamente por ir estendendo a sua capacidade de pagamento. Porque o crédito te dá um limite que você não alcança a sua perna. Se você usasse todo o limite do crédito, você não ganha para pagar aquilo. Né? O limite do crédito ele é usado no giro ali do parcelamento, mas e aí? E se você gastar numa vista aquele limite? E você simplesmente não alcançar a perna? E aí esse limite de eu dou conta, dou um jeito para pagar, chega uma hora que o jeito não dá não. Hoje eu recebi um áudio. Tenho 5 empréstimos, não sei mais o que fazer. Pago um, pago o outro, pago o cartão, fico sem dinheiro. Gente, o desequilíbrio vem. Ou mais cedo ou mais tarde o desequilíbrio vem. Treina e aprende a passar vontade. Vai fazer bem para você. Vai fazer um exercício físico, né? Todos nós passamos vontade. Aqui não tem nenhuma milionária te falando, não. Que eu tô aqui, ó, queimando dinheiro enquanto eu tô aqui puxando a orelha, fazendo sermão para vocês. Não. Estamos aqui construindo, trabalhando, guardando. Brasileiros de vidas reais. Que a gente sabe a realidade que é. Então me dói o coração quando eu vejo brasileiros se sabotando por causa do limite de crédito. Se iludindo e não tendo consciência de consumo. Eu acho que isso é muito importante. Consciência de consumo. De consumir o que é necessário. Porque às vezes você poderia, inclusive, pode ser até meio pedante que eu vou falar aqui, mas ajudar mais pessoas, ao invés de simplesmente consumir e jogar dinheiro pelo ralo. Ah, mas eu ajudo pessoas também, ok? Não, a gente não vai entrar nesse quesito. Mas assim, uma questão altruísta, de consumir consciente, saber o que está fazendo, de não encher a casa de quinquilharia e estimular acumuladores. Eu conheço pessoas assim. Todo dia chegando pacotinho, todo dia chegando pacotinho. Acumuladores, que não vivem de fato tudo que compram. Mas eu não vou nem me estender que eu começo a ficar com ranço. Por quê? Você de fato está pensando em você? A vida cobra, a vida passa. Nós temos uma aposentadoria incerta, cada um vai ter que correr atrás do seu, todo mundo já sabe sobre a pirâmide do INSS, o quanto já está de cabeça para baixo. A gente já tem mais gente aposentada do que gente trabalhando logo logo, e que a gente precisa correr atrás do nosso. Não vai cair do céu. E essa geração que está chegando é assustadora. Porque se os meus clientes 40, na faixa de 40 anos, alguns já não se preocupavam com isso, alguns conscientes estão me buscando, agora essa galera dos 25 estão nem pensando no mês que vem, no semestre que vem. Claro que a gente tem exceções, né? E as exceções são lindas, porque a gente vê uma geração toda disfuncional, não querendo trabalhar, enfim, achando que a vida é viver de internet, né? Gravar vídeo e viver de internet. Então assim, a vida cobra, a vida passa, tá? Fica o pensamento de hoje para se desafiar a passar vontade, pra gente crescer como ser humano. Eu acho que assim como nos traz saúde, passar vontade dos doces, das coisas da dieta, eu sempre trago esse exemplo porque nós sempre estamos tentando viver melhor na saúde, fazendo exercício. Eu acho que o passar vontade na compra também faz sentido, no consumo. Saber dizer não, saber que você não precisa de tudo aquilo, que você não é uma herdeira mimada que vai simplesmente comprar, porque você pode muito mais. Você pode viver muito mais do que somente consumir. Não é isso viver. Encher a casa de pacotinho não é viver. Você pode tirar férias dignas, passear, viajar, você pode colher tudo isso que você tem.
Valoriza. Valoriza cada centavo produzido aí. Ah, alcei voo, tô faturando, quero comprar o que eu quiser. É outra realidade. Mas aí também você pode ajudar uma galera. E é isso que eu falo. Então, valoriza teu tempo, valoriza teu dinheiro. Vá viajar, vá viver experiências. Desapega das marcas e da necessidade do modismo. Eu acho que tem muito mais riqueza por aí que muitas vezes não estão enxergando, tá? Nem tudo é sobre etiqueta. Mas isso é um assunto para um outro dia. Pague primeiro você. Se você não está se pagando, venha para a consultoria. Vamos organizar um planejamento financeiro para você que faça sentido. Tá para vir o grupo aí. Vou fazer um YouTube somente sobre o grupo de estudos para a gente colocar no ar. Para eu conseguir atender esses brasileiros todos. A galera que não consegue entrar em consultoria, que não alcança o ticket da consultoria para ter um atendimento individualizado. Tá no começo de carreira, tá começando, a gente nem quer que o cara se estrangule no cartão de crédito para nos contratar, por exemplo. E aí vem a possibilidade de você entrar num grupo de estudos de 12 encontros, um semestre, para a gente trabalhar sobre isso, fazer os acompanhamentos, compartilhar as ferramentas que a gente usa em consultoria e os pensamentos. E o melhor de tudo, abrir a câmera para você, você fazer pergunta e a gente conseguir falar sobre o seu caso. Quer participar do grupo de estudo? Nos manda mensagem, nos escreve aqui, tem nossas redes, aqui no comentário do YouTube também, a gente vai entrar em contato com você. Em março de 2026 a gente vai colocar a rodar esse projeto e eu estou muito feliz com esse projeto porque ele vai crescer e alcançar muitos brasileiros. Vou gravar um YouTube somente sobre isso e logo tá no ar também com vocês, tá? Desculpa os desabafos de hoje, mas tem hora que eu preciso desabafar porque eu vejo as potências das pessoas sendo jogadas no ralo, sendo desperdiçadas somente para um hashtag que quer postar, para uma foto que quer postar. Vai viajar e postar, adoro seguir gente que viaja. Se você viaja, me segue lá, fala, ó, eu viajo bastante, me segue aqui para me acompanhar, adoro. Porque é meta de vida, conhecer esse mundão aí, esses cantos que a gente tem e essa população inteira. Um abraço para você, cafezinho de terça fechando por aqui e a gente conversa na semana que vem. Deixa seu like, não esquece.